Bom dia! Meu nome é Fernanda Zanini e, juntamente com meus colegas Luciana Medeiros, Samuel Ferreira e Paula Borges, iremos apresentar este vídeo acerca dos mecanismos de determinação sexual da ordem Squamata, baseados no artigo abaixo, que em tradução livre se chama Filogenia dos mecanismos de determinação de sexo em répteis da ordem Squamata. Seriam os cromossomos sexuais uma armadilha evolutiva? A determinação do sexo, na maioria das espécies, ocorre por meio dos genes situados nos cromossomos sexuais. Esses genes, em seres humanos, por exemplo, são chamados de X e Y. Neles, a determinação genética do sexo ocorre no momento da fertilização, sendo que um indivíduo que herda dois cromossomos X se desenvolve em fêmea e um indivíduo que herda os cromossomos X e Y se desenvolve em macho. Mas existem outros sistemas e fatores de determinação do sexo presentes no reino animal, e o que iremos explorar neste vídeo é o sistema da ordem Squamata. Os répteis Squamata possuem dois modos gerais de determinação do sexo. Um deles é a determinação do sexo genotípico, que a gente vai chamar de GSD, onde o sexo do indivíduo é determinado pelos cromossomos sexuais. Isso significa que o sexo é determinado por diferenças específicas de gênero genótipo. A segunda maneira de determinação do sexo é quando ela é dependente da temperatura, que aqui a gente vai chamar de TSD, onde os cromossomos sexuais estão ausentes e o sexo é determinado por fatores não genéticos. Os mecanismos de determinação do sexo em grupos externos identificaram o TSD como modo ancestral de Squamata. Até o momento, não há uma transição bem documentada conhecida de GSD para TSD em répteis, embora as transições de direção oposta sejam abundantes e bem corroboradas por evidências citogenéticas. Processo comum em répteis, a determinação do sexo através da temperatura tem papel crucial no equilíbrio das populações. Espécies de répteis como crocodilianos, algumas espécies de tartarugas e algumas espécies de lagartos têm a determinação sexual de seus filhotes dependente da temperatura de incubação dos ovos. A temperatura atua na produção de enzimas responsáveis pela diferenciação das gônadas, por isso ela é tão importante no dimorfismo sexual desses animais. Variações de 2 a 4 graus podem determinar se as gônadas do embrião se diferenciam em gônadas masculinas ou femininas. A evolução dos mecanismos de determinação do sexo em Squamata provavelmente se restringiu às transições de TSD ancestral para GSD, o que significa que as transições ocorreram a partir da ausência de cromossomos sexuais ao surgimento de cromossomos sexuais que nunca desaparecem, e assim constituem uma armadilha evolutiva. Essa hipótese de armadilha evolutiva pode mudar a compreensão do conservadorismo filogenético da determinação sexual em muitos clados grandes, como borboletas, cobras, pássaros e mamíferos. Para este trabalho, na análise filogenética foram coletadas informações sobre a determinação do sexo de 423 táxons da ordem Squamata. 4 caracteres foram definidos, sendo eles XX, XY para sistemas com machos heterogaméticos, ZZ, ZW para sistemas com fêmeas heterogaméticas, GSD e TSD, seguindo padrões de desigualdade na porcentagem de nascimentos de machos e fêmeas e a possibilidade de detecção dos cromossomos sexuais por métodos citogenéticos. Bom, os resultados do artigo demonstram que, apesar de algumas famílias possuírem espécies com diferentes fatores chaves na determinação sexual dos indivíduos, é característico de todas as famílias apresentarem pelo menos um fator principal, que no slide nós inserimos como legenda o TSD, fator de temperatura como influência sexual, GSD como fatores genéticos, porém com cromossomos sexuais ainda indetectáveis, e por fim, cromossomos do tipo XXXY ou ZZZW. Então, para a família Polycrotidia, o fator mais presente entre os táxons foi o de cromossomos XXXY. Para Agamidia, Camaleonidia, Geconidia, Sphenodontidia e Anguidia, foi o fator TSD. Já para Varanidia e Amphisbaenidia, os fatores ZZ, ZW. E para Iguanidia e Corytophynidia, os fatores GSD. Para as famílias Teidia, Crotaphytidia, foram o fator GSD. Para Dibamidia, Pygodidia, Tropidoridia, Gymnophthalmidia e Syncytia foi o fator XXXY. Anguidia, fator TSD. E as famílias serpentes no geral, fator ZZ-ZW. Por fim, Phrynosomatidia XXXY e Eublemafaridia, fator GSD. A evolução dos mecanismos
determinação do sexo em escamata provavelmente se restringiu a transições de TSD ancestral para GSD, como podemos observar no cladograma, onde um ancestral comum inicial apresenta somente o fator TSD, como crocodilianos, tartarugas, e que ao longo do tempo vão sendo irradiados táxons com a presença de outros fatores de determinação sexual, envolvendo GSD. Em outras palavras, as transições ocorreram a partir da ausência de cromossomos sexuais ao surgimento de cromossomos sexuais que nunca desapareceram e constituem uma armadilha evolutiva. Esta hipótese de armadilha evolutiva pode mudar a compreensão de conservadorismo filogenético na determinação sexual em muitos clados grandes, como borboletas, pássaros e mamíferos. Para concluirmos, o presente artigo demonstrou que os mecanismos de determinação do sexo em répteis esquamata não parecem ser filogeneticamente tão transitório como geralmente é visto, e que a variabilidade na determinação do sexo provavelmente ocorreria nos clados Geconidae, Agamidae e Chamaelominidae. Além disso, TSD parece ser o estado ancestral em esquamata, e as transições entre os modos de determinação do sexo eram provavelmente unidirecionais, de TSD para GSD. Assim, a ancestral ausência de cromossomos sexuais foi provavelmente substituída pelo surgimento repetido de cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais evoluídos parecem ser acessórios permanentes na evolução de espécie. Por isso, no trabalho é proposto que a presença de cromossomos sexuais GSD constitui uma armadilha evolutiva que bloqueia a transição para o retorno para TSD. Esta hipótese de armadilha evolutiva lança uma nova luz sobre o conservadorismo filogenético dos sistemas de determinação do sexo em muitos grandes clados. No entanto, os autores frisam que existe uma clara necessidade de mais estudos para examinar a hipótese, que no geral precisa de informações adicionais de uma análise citogenética comparativa dos cromossomos sexuais e um melhor conhecimento da árvore filogenética. E assim nós concluímos nosso vídeo e agradecemos pela atenção.